Quem sou eu pra te julgar de você não sabe. Programa Mães Amorosas. Programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Bom dia, amadas irmãs, queridas ouvintes do programa Mães Amorosas, 10 de julho. Temos um coração grato por Deus nos permitir que estamos aqui novamente para desfrutar da sua palavra, para alimentar da palavra rica e maravilhosa que é a palavra de Deus. Vamos começar com Provérbios. O pobre fala com súplica, porém o rico responde com durezas. Provérbios 18, 23. Temos como título hoje: não confie na instabilidade de sua riqueza. As riquezas conquistadas pelo homem lhe dão a sensação de estabilidade e o torna orgulhoso. Os bens do rico são a sua cidade forte e, segundo imagina, uma alta muralha. Provérbios 18, 11. Já ouviu todos os seus bens se evaporarem em questão de dias, e diz com propriedade: rico se deita com a sua riqueza, abre os seus olhos e já não a vê. Jó 27, 19. Se você não é rico, a sua glória deve ser a sua dignidade em viver contente na condição que Deus lhe deu e não ter inveja de quem leva uma vida abastada, pois os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, que afogam os homens na ruína e perdição. Pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. 1 Timóteo 6, 9 e 10. E o rico, na sua insignificância, deve saber que ele, assim como o pobre, também passará como a flor da erva. Tiago 1, 10. No mesmo princípio, alguns confiam em si mesmos, por se considerarem justos, desprezam os outros, semelhantemente como os ricos desprezam os pobres. Jesus propôs a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Lucas 18, 9 e 14. Quem dos dois você acha que foi justificado por Deus? Todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Bom dia, queridas ouvintes. Até amanhã com mais provérbios, se assim o Senhor nos permitir. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Lauriene Jesus. Levantar antes de qualquer outra coisa, faça uma respiração da vida, invocando profundamente o nome do Senhor Jesus. Um bom dia a todos. Iniciaremos a leitura do Alimento Diário, semana. Leitura bíblica, Mateus, capítulo 21, do versículo 10 ao 11.
Lucas, capítulo 12, versículo 31 ao 32. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 ao 29. Apocalipse, capítulo 3, do 8 ao 9. Ler com oração. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Lucas, capítulo 12, versículo 32. Deus quer usar-nos. O Senhor Jesus entrou em Jerusalém de forma muito singular, montado em um jumentinho. Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o, e segundo está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isso. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. João, capítulo 12, versículo do 14 ao 16. No Evangelho de Mateus, temos outro relato dessa mesma entrada triunfal. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhe: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis preso uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendai-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os ouvirá. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis aí, te vem teu rei humilde montado em um jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre eles Jesus montou. Capítulo 21, versículo do 1 ao 7. Segundo a narrativa de Mateus, são citados uma jumenta e um jumentinho, enquanto João se limita a registrar apenas o jumentinho. Por que essa diferença? A explicação reside no fato desse jumentinho jamais ter sido antes montado ou utilizado para levar qualquer carga. Esse jumentinho foi consagrado, reservado especialmente para transportar o rei. Portanto, era essencial que nunca tivesse suportado qualquer fardo. Isso indica que o jumentinho era unicamente para Jesus. A multidão realizou um gesto inédito, estendendo suas vestes pelo caminho e cortando ramos de árvores para pavimentar e ornamentar o caminho por onde Jesus passaria. Mateus, capítulo 21, versículo 8. Esse ato significativo de oferenda demonstra o desejo de preparar um caminho digno para o rei e o seu humilde jumentinho. As multidões clamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. Mateus capítulo 21, versículo 9. Essa recepção ímpar preparada por Deus é notável principalmente por ocorrer em Jerusalém, onde Jesus enfrentava constante perseguição. Ao entrar em Jerusalém, toda a cidade se agitou, indignando quem era Jesus. As multidões proclamavam: Este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia? Versículo 10 e 11. No Evangelho de João, a citação: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem montado em um filho de jumenta. Capítulo 2, versículo 15. Ressalta a filha de Sião entre o povo de Jerusalém, referindo-se aos que se importam com o reino de Davi. Essa filha de Sião compreende todos os que anseiam pela volta do Senhor por seu reino. Nós hoje somos essa Sião. Assim como o jumentinho consagrado para o uso exclusivo do Senhor, os humildes de Betânia são os escolhidos por Deus
para trazer o governo de Cristo. Deus quer usar cada um como um jumentinho, a fim de coroar Jesus como rei. Vamos trazer o nosso rei de volta. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo do 26 ao 29. Somos o pequenino rebanho. Lucas, capítulo 12, do versículo 31 ao 32. E somos incentivados a buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Somos também a igreja em Filadélfia, o pequenino rebanho que guarda a palavra do Senhor. Apocalipse, capítulo 3, versículo 8. O Senhor, que tem a chave de Davi, nos assegura uma porta aberta que ninguém pode fechar. Temos pouca força, mas o Senhor vai à nossa frente, governando sua igreja pela palavra profética. Ele promete que os da sinagoga de Satanás, ou seja, aqueles que se opõem, reconhecerão que ele amou esse pequenino rebanho, ou jumentinhos. Assim como Jesus entrou em Jerusalém montado num humilde jumentinho, nós hoje também somos esse humilde jumentinho escolhido por Deus. Escreva a frase que mais tocou no seu coração. Destaque os pontos-chave dessa frase. Uma das frases que mais tocou meu coração é que Deus quer usar cada um como um jumentinho, a fim de coroar Jesus como rei. Jesus é nosso amado Senhor. Um bom dia a todos. Bom dia, amadas irmãs! Bom dia, amigas que estão comigo todos os dias! Bom dia, irmã Lene! Graças ao Senhor, estamos juntinhas aqui para fazermos o nosso quadro Leitura Bíblica Diária. Deus abençoe a sua semana com a sua família, com os seus colegas de trabalho, colegas de escola, o ambiente onde você frequenta, né? Que o Senhor possa estar te abençoando em todos os lugares, que Deus esteja contigo em todas as suas decisões, em todos os lugares onde você passar, né? Deus possa ser expressado no seu viver. Senhor Jesus, muito obrigada pela tua palavra, sempre tão preciosa para nós, tão esclarecedora, tão cheia de revelação. Almejamos que o perfeito venha, que Jesus, que é o perfeito, venha logo. Por isso queremos cooperar com o Senhor, para que o Senhor possa estar tecendo esse maravilhoso tecido de amor em nós. Que juntos possamos fechar todas as brechas, não deixar nenhuma fissura nesse tecido. Que o Senhor seja conosco nessa semana, que o Senhor possa nos iluminar. Senhor, ilumina nossa mente para percebermos qualquer coisa vã, qualquer sutileza que venha nos enganar. Que possamos nos desviar do engano. Nós queremos estar desfrutando da liberdade que só o Espírito pode nos dar. Senhor, nos mantenha nessa rede de amor. Que nós possamos estar pensando nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Leva-nos a outra dimensão para nos fazer desfrutar do próprio Deus como graça. Aleluia! Amadas, que todas nós possamos estar em outra dimensão, juntas buscando as coisas lá do alto. Vamos abrir a nossa Bíblia e o nosso coração para entendermos a palavra do Senhor em 1 Crônicas, capítulos 9 e 10. Habitantes de Jerusalém depois do cativeiro. Capítulo 9, versículo 1. Todo Israel foi registrado por genealogias e inscrito no livro dos reis de Israel. E Judá foi levado para o exílio à Babilônia por causa da sua transgressão. Os primeiros habitantes que de novo vieram morar nas suas propriedades e nas suas cidades foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os servidores do templo. Porém, alguns dos filhos de Judá, dos filhos de Benjamim e dos filhos de Efraim e Manassés habitaram em Jerusalém. Utai, filho de Amiúde, filho de Onri,
filho de Inri, filho de Bani, dos filhos de Pérez, filho de Judá, dos Silonitas, Asaías, o primogênito e os seus filhos, dos filhos de Zerá, Jeuel e seus irmãos, 690 ao todo. Dos filhos de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, filho de Odavias, filho de Assenoá, e Binéias, filho de Jeroão, e Elá, filho de Uzi, filho de Micre, e Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnijas. Os seus irmãos, segundo as suas gerações, 956 ao todo. Todos estes homens foram chefes de famílias nas casas das suas famílias. Dos sacerdotes, Gedaías, Jeuaribe, Jaquim, Azarias, filho de Uquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, o filho de Meraiote, filho de Aitube, chefe da casa de Deus. Adaías, filho de Jeroão, filho de Passur, filho de Malquias e Massai, filho de Adiel, filho de Jafzera, filho de Mesulão, filho de Messilemite, filho de Imer, bem como os seus irmãos, chefes das suas famílias, 1760 ao todo. Homens capazes para a obra do ministério da casa de Deus. Dos levitas, Semaías, filho de Assub, filho de Azricão, filho de Asabias, dos filhos de Merari, Baquebacá, Eres, Galal e Matanias, filho de Mica, filho de Zicre, filho de Asaf, Obadias, filho de Semaías, filho de Galal, filho de Gedutum, Berequias, filho de Asa, filho de Eucana, morador das aldeias dos Netofatitas. Os porteiros são eles, Salum, Acube, Talmon e Aimã, os filhos e os irmãos deles. Salum era o chefe. Estavam até agora de guarda à porta do rei, do lado do leste. Tais foram os porteiros dos arraiais dos filhos de Levi. Salom, filho de Coré, filho de Ebiasaf, filho de Corá e os seus irmãos da casa de seu pai. Os coraitas estavam encarregados da obra do ministério e eram guardas das portas do tabernáculo. E os seus pais tinham sido encarregados do arraial do Senhor e eram guardas da entrada. Finéias, filho de Eleazar, os regia nesse tempo, e o Senhor estava com ele. Zacarias, filho de Messelemias, era o porteiro da entrada da tenda do encontro. Todos estes escolhidos para guardas das portas foram 212. Estes foram registrados pelas suas genealogias nas suas respectivas aldeias. E Davi e Samuel, o vidente, os constituíram cada um no seu cargo. Eles e os seus filhos guardavam os portões da casa do Senhor, isto é, na casa da tenda. Os porteiros estavam aos 4 lados, a leste, a oeste, ao norte e ao sul. Seus irmãos, que habitavam nas suas aldeias, tinham de vir, de tempos em tempos, para servir com eles durante 7 dias. Porque havia sempre naquele ofício 4 porteiros principais, que eram levitas, e tinham a seu encargo as câmaras e os tesouros da casa de Deus. Estavam alojados ao redor da casa de Deus, que é o tabernáculo, né? Porque estavam encarregados da vigilância e tinham o dever de abrir os portões todas as manhãs. Alguns deles estavam encarregados dos utensílios usados no culto, porque esses eram contados quando eram trazidos e quando eram tirados. Outros havia que estavam encarregados dos móveis e de todos os objetos do santuário, bem como da melhor farinha, do vinho, do azeite, do incenso e das especiarias. Alguns dos filhos dos sacerdotes confeccionavam as especiarias. Matitias, dentre os levitas, o primogênito de Salum, o coraíta, era o encarregado de fazer os pães para as ofertas. Outros dos seus irmãos, dos filhos dos coatitas, tinham o encargo de preparar os pães da proposição para todos os sábados. Quanto aos cantores, chefes das famílias entre os levitas, ficavam alojados nas câmaras do templo e estavam isentos de outros serviços, porque dia e noite estavam ocupados no seu serviço. Estes foram chefes das famílias entre os levitas, chefes em suas gerações, e moravam em Jerusalém.
Antepassados e descendentes de Saul, versículo 35. Em Gibeão habitou Jeiel, pai de Gibeão, cuja mulher se chamava Maaca, e também o seu filho primogênito, Abidom, e ainda Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zacarias e Miclote. Miclote gerou Simeia. Estes moravam em Jerusalém, perto dos seus irmãos. Ner gerou Quis, e Quis gerou Saul. Saul gerou Jonatas, Malquissua, Abinadab e Esbaal. Filho de Jonatas foi Meribe-Baal, e Meribe-Baal gerou Mica. Os filhos de Mica foram Pitom, Meleque e Tareia. Acaz gerou Jaerá, e Jaerá gerou Alemete, Asmavete e Zinri. E Zinri gerou Moza. Moza gerou Bineá, de quem foi filho Refaías, de quem foi filho Eliasa, de quem foi filho Azel. Azel teve 6 filhos, cujos nomes foram Asricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Todos esses foram filhos de Azel. Capítulo 10, versículo 1. A derrota de Israel e a morte de Saul. Os filisteus lutaram contra Israel, e os homens de Israel, fugindo da presença dos filisteus, caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filho de Saul. A batalha se intensificou contra Saul. Os flecheiros o avistaram e ele foi ferido gravemente. Então Saul disse ao seu escudeiro: arranque a sua espada e atravesse-me com ela, para que não venham esses incircuncisos e zombem de mim. Mas o seu escudeiro não quis fazer isso, porque estava com muito medo. Então Saul pegou a sua própria espada e se lançou sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, também se lançou sobre a espada e morreu com ele. E assim morreram Saul e os seus 3 filhos, e toda a sua casa morreu juntamente com ele. Quando os homens de Israel que estavam no vale viram que o exército de Israel fugiu e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram as cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nelas. O sepultamento de Saul, versículo 8. E aconteceu que no dia seguinte, quando os filisteus foram tirar os despojos dos mortos, encontraram Saul e os seus filhos caídos no monte Gilboa. Despojaram os mortos, pegaram a cabeça de Saul e suas armas e enviaram mensageiros pela terra dos filisteus ao redor para levar as boas novas a seus ídolos e ao povo. Puseram as armas de Saul no templo de seu Deus e a sua cabeça fixaram no templo de Dagon. Quando todos os moradores de Jabes de Gileade ouviram tudo o que os filisteus haviam feito com Saul, todos os homens valentes se levantaram, pegaram o corpo de Saul e os corpos dos filhos e os trouxeram a Jabes. Depois sepultaram os ossos deles debaixo de um arvoredo em Jabes e jejuaram 7 dias. Assim, Saul morreu por causa da transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não tinha guardado, e também porque consultou uma médium, e não o Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. A nossa leitura termina aqui, agora vamos para os nossos comentários. Faço uso da versão King James. Estamos vendo as genealogias corretas, que eram essenciais, porque muitas coisas dependiam da afiliação tribal da pessoa, né? O reino de Israel, ao norte, foi deportado em 722 a.C. pelos assírios. E Judá foi para o exílio em diversos estágios, como a deportação final, executada pelos babilônios, no ano 587 a.C. No entanto, os exilados de Judá tiveram permissão para voltar à sua pátria aproximadamente 40 anos depois. O decreto do retorno, emitido por Ciro da Pérsia, determinou que eles deviam reedificar o templo.
Isso você pode ver em 2 Crônicas 36, 23 e também em Esdras, capítulo 2, versículo 62. Era natural que a maior parte dessas pessoas estivessem diretamente associadas ao templo, como nós vimos no comecinho do capítulo 9, né? Os que voltaram foram os sacerdotes, os levitas, os netineus, né? Aqueles que serviam no templo. E entre as que retornaram a Judá estavam também algumas pessoas das tribos do norte, que são a tribo de Efraim e Manassés. E nem todas as pessoas das assim chamadas 10 tribos perdidas estavam perdidas. Não obstante, a passagem subsequente não lista ninguém das tribos do norte pelo seu nome. Nós vimos no versículo 4 os descendentes de Pérez, aqui listados, podiam ser associados à linhagem real, mas não existia mais reino. Um grande contingente dos que retornaram a Judá eram membros da tribo de Benjamim. Essa tribo tinha permanecido leal ao reino de Judá ao sul e tinham escapado da deportação anterior pela Síria e tinham se beneficiado do decreto real para retornar à sua pátria. No versículos 10 a 13, nós vemos a lista dos sacerdotes. Isso é muito importante. Essa listagem indica a continuação cuidadosa das genealogias e revela que os sacerdotes devem ter mantido seu conhecimento para que pudessem retornar aos seus deveres assim que tivessem retornado para Judá. Olha a importância da genealogia, né? Todo israelita tinha que saber a sua origem. E principalmente os levitas, porque só eles podiam servir ao Senhor no templo. Os levitas estavam prontos para retornar seus deveres novamente, porque eles tinham mantido a sua genealogia. Eles sabiam a sua origem. Salum era um veterano, tendo sido responsável por uma porta há uns 40 anos, antes da destruição do templo. Agora ele voltou e chefiava todo o grupo dos guardas das portas. Por causa da natureza provisória do templo reconstruído, a sua primeira aparência não era tão diferente do tabernáculo. Sem os pátios ao redor, guardar a entrada era semelhante a guardar os portões do tabernáculo, porque estava todo destruído o templo, né? Todo aberto. Por isso, era necessário os guardas, né? No versículo 22, nós vemos um breve vislumbre de Samuel como administrador do tabernáculo, estabelecendo um precedente que foi retomado por Davi. Então, a ideia de que o dever de guarda estava distribuído entre pessoas de todo o país deve ter promovido um sentimento de propriedade entre todos os israelitas, certo? Então, todos se viam responsáveis para proteger o templo, né? No versículo 28, nós vemos que o templo desempenhava muitas funções, inclusive muitos tipos diferentes de sacrifícios, e todos requeriam os vasos da ministração. Pessoas de confiança eram necessárias para cuidar dos utensílios e outros equipamentos. Um sacerdote não podia desempenhar deveres religiosos oficiais antes dos 30 anos de idade. Então, os filhos de muitos sacerdotes, enquanto aprendiam seu ofício, estariam envolvidos na manipulação das especiarias, né? Aprendendo ali como servir, mas não estavam servindo oficialmente ainda, né? Porque não tinham a idade de 30 anos que era necessária para iniciar o seu serviço no templo. No versículo 21, nós vemos Salum. Esse Salum era o veterano guarda do portão. E no versículo 33, esperava-se que os cantores estivessem prontos de imediato, sempre que uma cerimônia ou um sacrifício exigissem acompanhamento musical. Então, eles deveriam estar, né, sempre prontos, ou seja, sempre treinados, né, quando chamados para servir, eles estivessem qualificados para isso, né? Todos afinados ali, né? No versículo 35 ao 44, nós vemos a genealogia de Benjamim. E nesses versículos é a mesma que a do capítulo 8, versículos 29 a 38. No capítulo 8, a ênfase era em sua residência em Jerusalém. E aqui, a genealogia estabelece a história de Saul. Então, no capítulo 10,
nós vamos ver a história de Saul. Sem entrar nos detalhes que levaram a esse evento, o cronista nos conduz diretamente à morte de Saul e seus filhos. Os filisteus tinham atacado desde o norte o exército de Saul, surpreendendo os homens de Saul no Monte Gilboa e matando aqueles que não puderam escapar. Jonatas e seus 2 irmãos eram guerreiros hábeis, mas não puderam resistir, uma vez que o exército israelita fugiu. Visto que a batalha estava sendo tão favorável para os filisteus, os arqueiros estavam no meio da batalha e conseguiram atingir Saul mortalmente. Nem todos os parentes de Saul morreram nessa ocasião. No entanto, a unidade familiar, no sentido da dinastia de Saul, quando fala toda a sua casa, morreram, que era Saul e seus filhos, né? Tendo derrotado o exército de Saul, os filisteus passaram a ocupar as casas abandonadas nas vilas próximas e desfrutavam de um falso senso de segurança. Eles não imaginavam que Davi e seus seguidores já estavam a caminho, né? Eles ficaram ali ocupando as vilas próximas ali do local do Monte Gilboa. Os filisteus estavam mais que dispostos a participar da comemoração. Eles enviaram mensageiros, não somente para informar o povo, mas também para informar aos seus ídolos o que tinha acontecido. A ironia da idolatria é que as pessoas confiam suas vidas àquilo que não tem poder, né? Isso é completamente satirizado em Isaías, capítulo 44 e Jeremias 10, né? O ídolo, ele não anda, ele não fala, ele não ouve, né? Mas, mesmo assim, seus adoradores fazem questão de adorar um ídolo que não pode fazer nada por eles, né? No versículo 10, nós vimos a armadura de Saul. Talvez a própria armadura que Davi, certa vez, se recusou a usar em seu confronto com Golias, lembra? Saul ofereceu a armadura para ele, mas ele não quis usar, porque não tinha costume de usar a armadura, né? E essa armadura tornou-se peça de decoração nos templos dos filisteus. Um lugar especial foi reservado para a cabeça de Saul no templo de Dagon, o principal deus dos filisteus. Então, eles criam que venceram a guerra por causa desses ídolos. E interessante que os habitantes de Jabes de Gileade arriscaram sua vida para tirar o corpo de Saul e de seus filhos que estavam com os filisteus, né? Os habitantes de Jabes de Gileade, eles deviam a própria vida a Saul. Agora, eles arriscaram a vida para proteger o corpo de Saul de mais profanação, sabe? Eles retiraram os corpos deles dali e os enterraram. Saul não foi tão mal quanto muitos reis idólatras que vieram depois dele. No entanto, ele era um rei que exteriormente seguia Deus, mas interiormente escolhia os próprios caminhos. E isso era pior que um rei que não fazia qualquer alegação de seguir a Deus. Então, a aparente piedade de Saul combinava com a sua desobediência ostensiva. Quando ele desobedeceu, o profeta Samuel, né? Isso está em 1 Samuel, capítulo 13, versículos 7 a 14, e também no capítulo 15, 1 a 9. Era inaceitável para Deus e servia como exemplo destrutivo para os espectadores. Saul pareceu ter consultado ao Senhor, né, em 1 Samuel 28:6, mas ele tratava-se de uma pura adivinhação. Ele de imediato se apressou em conversar com o falecido Samuel. Nem mesmo o rei tinha permissão para tratar Deus como se ele fosse um horóscopo diário. O cronista também nos recorda que foi Deus quem conduziu as coisas nessa direção, ou seja, levou à morte. E que o propósito era que Davi assumisse o trono, porque Saul foi desobediente à palavra do Senhor. E por isso ele foi morto. E Davi ocupará o seu lugar. Essas foram as notas que eu separei para vocês. Paramos por aqui. A irmã Lene dá continuidade agora com a leitura, trazendo para a gente Salmos, Provérbios e já o finalzinho de Atos, né? Desejo a todos um bom dia, uma boa semana e até amanhã, se Deus quiser. Bom dia, continuando com a leitura bíblica, hoje vamos ler Salmos capítulo 8, Provérbios capítulo 18, versículos 23 e 24
e Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículos 27 até o 44. Começando com Salmos, capítulo 8. A glória divina e a dignidade do Filho do Homem. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra, pois puseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitasse força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas dos mares. Ó Senhor Deus nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Agora Provérbios, capítulo 18, versículos 23 e 24. O pobre fala com súplicas, mas o rico responde com dureza. Quem tem muitos amigos pode cair em desgraça, mas há amigo mais chegado que um irmão. Amém. Graças a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículos 27 até o 44. O naufrágio. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, os marinheiros pressentiram que se aproximavam de alguma terra. E lançando a sonda, viram que a profundidade era de 36 metros. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar a sonda, viram que a profundidade era de 27 metros. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Nisto, os marinheiros tentaram escapar do navio, arriaram o bote no mar, a pretexto de que iam largar âncora da proa. Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vocês não poderão se salvar. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos os que alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, vocês estão sem comer, não tendo provado nada. Por isso peço que comam alguma coisa, pois disto depende a sobrevivência de vocês, porque nenhum de vocês perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, pegando um pão, deu graças a Deus na presença de todos e depois de o partir, começou a comer. Todos ficaram mais animados e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio jogando o trigo no mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia uma praia. Então consultaram entre si e não podiam encalhar ali o navio. Cortando os cabos das âncoras, deixaram que ficasse no mar. Soltaram também as amarras do leme e, alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar onde 2 correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se despedaçava pela violência das ondas. O parecer dos soldados era que os presos deviam ser mortos para que nenhum deles fugisse nadando. Mas o centurião
querendo salvar Paulo, impediu-os de fazer isso. Ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Até amanhã com mais uma leitura bíblica. Bom dia! O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Este é o quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíka Saleb. Já estamos no tempo do fim. O que fazer neste período? Título de hoje: O alvo do Evangelho. Recebam com carinho Taíka Saleb. O alvo do Evangelho não é produzir pessoas melhores para a sociedade, pessoas reformadas, ou mesmo um grupo de pessoas que imitam a Cristo. O alvo do Evangelho é gerar homens-deus, isto é, seres humanos que sejam coparticipantes da natureza divina, como diz 2 Pedro 1,4. Vamos explicar, é simples. O termo homem-deus quer dizer apenas um homem que recebeu a vida de Deus. Um crente é um homem com Deus dentro dele. Isso faz dele um homem-deus. O alvo do Evangelho para o homem é mais grandioso do que imaginamos. Vejamos esses 3 versículos. Romanos 8, 28 a 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. 2 Tessalonicenses 1,10. Quando vier para ser glorificado nos seus santos,
e ser admirado em todos os que creram naquele dia. 1 Coríntios 3:2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Senhor Jesus, obrigada, Senhor, porque o alvo do Evangelho não é produzir pessoas reformadas, mas é produzir pessoas que te expressam nessa terra, que podem te manifestar, que podem cumprir o teu plano, pessoas cheias da tua vida. Ó Senhor Jesus, enche-nos de ti, Senhor, e nos dá mais realidade daquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida. Que não tenhamos meramente uma religião, mas que tenhamos a vida de Deus sendo vivida dentro de nós. Ó Senhor Jesus. Esse texto foi extraído do livro Já Estamos no Tempo do Fim. Posso orar por você, orar com você, por sua vida, por sua família. Somos mulheres de oração. Posso orar por você? Posso orar por você, orar com você. Estamos recebendo a nossa irmã intercessora, Carmen Reis. Seja bem-vinda, amada irmã. Obrigada por cooperar com o programa Mães Amorosas. Vamos recebê-la com muito carinho. Ouvinte, amada irmã, como vocês estão? Damos graças ao nosso Deus porque Ele tem cuidado de nós. Vamos orar ao Senhor. Boa tarde, caro ouvinte, amada irmã, como vocês estão? Damos graças ao nosso Deus porque Ele tem cuidado de nós. Vamos orar ao Senhor. Filipenses 4,13 tem um versículo muito bom. Ele diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Amado ouvinte, você sabe quem te fortalece? Quem te fortalece é o Deus que te criou. Ele te criou para Ele. E Ele hoje te fortalece nele. Independente da situação em que você esteja vivendo, das dificuldades que você esteja passando, ou mesmo que não esteja passando por nada, quem te fortalece é Deus. Sabia, amado ouvinte? Quem te fortalece é Deus. Porque Deus é o Criador de todas as coisas. Deus é o Senhor dos céus e da terra. Por isso, quando nós abrimos o nosso coração e nos voltamos a Ele, Ele nos fortalece. Nós podemos sentir fortalecidos, porque vemos que o Senhor cuida de nós. Então vamos orar. Senhor Jesus, nessa tarde te rendemos louvor, porque Tu és bom, Senhor, e a Tua misericórdia dura para sempre. Exaltamos o seu nome, porque tudo nós podemos em Ti, que nos fortalece. Tu nos fortalece na doença, Tu nos fortalece na nossa alegria, Tu nos fortalece na nossa fraqueza, Tu nos fortalece em tudo que precisamos, porque a Tua palavra nos diz: tudo posso naquele que me fortalece. Amado Senhor, nesta tarde visita a nossa amada ouvinte, que vai ouvir esse programa, que ela seja fortalecida em Ti, seja qual for a sua situação, que nosso ouvinte seja fortalecido em Ti. Se estiver triste, fortaleça na Tua graça. Se estiver alegre, tudo posso naquele que me fortalece. Em qualquer situação, Tu és o nosso Deus que nos fortalece em todas as coisas. Nossa amada irmã, tudo posso naquele que me fortalece. Se você estiver alegre, tudo posso naquele que me fortalece. Se estiver passando por privações ou tribulações, tudo posso naquele que me fortalece.
Amada irmã, quem nos fortalece é o nosso Deus. Deus é poderoso para nos fortalecer nele e para ele. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Que Deus guarde cada uma de vocês, nele e para ele. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Que Deus abençoe. Venho me arrepender e prostrado estou. Percebo que deixei o primeiro amor. Se o mundo eu conquistar, de nada valerá. Se de ti eu me afastar, sei que nada sou sem ter a ti, Senhor. A minha suficiência vem de Deus. Me ergue, põe de pé e firma minha fé. Tomo essa decisão de só viver